Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 4 de julho de 2024, começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 10 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, aquele que você já conhece. 19 é o nosso DDD, o número 978293776, que já está aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp. É só clicar aí na tela do seu celular e enviar um elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, Câmara cedia primeiro seminário Cuidados da Saúde Mental Infanto-Juvenil. Frente Parlamentar Ambientalista se reúne e debate revisão do Plano Diretor de Campinas. Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara discute transporte gratuito e limitado para as pessoas com deficiência. E o quadro Saúde Agora aborda: pesquisas indicam que a procura pela vasectomia tem aumentado, com mais homens dividindo a responsabilidade da contracepção com as parceiras. E olha só, a Semana Guilherme de Almeida começa hoje e vai até o dia 11 de julho. A iniciativa é revisitar a vida e obra do campineiro, considerado o príncipe dos poetas. O tema deste ano é Um Soldado com Alma de Poeta, e diversas atividades vão acontecer aqui pela cidade. Quem vai nos contar tudo é a repórter Alexandra Dias, então seja bem-vinda e boa tarde, Alê. Muito boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde a você que nos assiste. É isso mesmo, começou agora, no dia de hoje, a Semana de Guilherme de Almeida, que desde 99 é lei no município de Campinas, para manter viva a história desse poeta nascido aqui em Campinas. E ao meu lado eu estou com a Dandeuara, que é coordenadora da comissão que organizou a semana deste ano. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Dandeuara. Boa tarde, eu quem agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o príncipe dos poetas, Guilherme de Almeida. E esse ano, então, o nome é O Soldado com Alma de Poeta. Exatamente, é resgatar um pouquinho do que foi Guilherme de Almeida. Além de um grande poeta, ele também foi um revolucionário, né? Ele esteve nas batalhas de 32 e Guilherme fez muita história, não só na cidade, mas como no Brasil. E mais tarde a gente até conversou com o Dr. Jorge, que falou um pouquinho pra gente, ele que é da Academia Campinense de Letras, né? Como vocês vão ver agora, de qual a importância da gente manter viva a Guilherme de Almeida, a história dele e a obra dele aqui na cidade onde ele nasceu. Campinas é uma cidade privilegiada porque tem a presença maiúscula de Antônio Carlos Gomes, de projeção internacional, e no verso e na literatura, Guilherme Andrade de Almeida, o príncipe dos poetas brasileiros. Então Campinas é aquinhoada com duas estrelas cintilantes, com dois valores maravilhosos na intelectualidade brasileira. Pois é, o Guilherme de Almeida, dentro da história de Campinas, ele é um filho ilustre, né? E então todos os anos, né, desde 99, que a gente já faz essa semana, que é a partir do dia 4 de julho a 11 de julho, onde tem várias atividades referendando a história de Guilherme de Almeida. Então nós começamos hoje com essa abertura aqui na praça, e estamos reinaugurando o busto do Guilherme de Almeida. Amanhã vamos ter atividade na Academia Campinense, em outros lugares também na cidade de Campinas, mas principalmente na Academia Campinense, no Instituto Carlos Gomes também vamos ter várias atividades. E no dia 9 nós temos atividade no Mausoléu, no Cemitério da Saudade. Que foi inaugurado por ele, né, Dandeuara? Ele fez uma homenagem aos heróis da Revolução Constitucionalista, né?
Isso, inclusive ele também esteve à frente de batalha, né, dos revolucionários. Então o Guilherme, além de um poeta, ele foi muito contemporâneo, porque até hoje a maioria da juventude ainda conhece o haikai e estudam o haikai, porque Guilherme foi um dos introdutores da Semana de 32. É um modernista, né? Exatamente, é um contemporâneo extremamente moderno. Dandeuara, para quem quiser então saber a programação completa, nas redes sociais da Prefeitura? Sim, nas redes sociais, no Instagram, no portal da Secretaria de Cultura e Turismo e no portal da Prefeitura estamos lá com a programação completa e esperamos a participação de todos vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Dandeuara. Eu é quem agradeço. É isso então, Gabriel, você que está assistindo também, é só lá no site escolher um dia, um horário, uma programação que te chame a atenção, que te tenha maior destaque e comparece, porque tem muita coisa pela frente, tem 2 dias de feriado aí para curtir. É com você, Gabriel. A programação recheada de atividades. Muito obrigado a Alexandra Dias, que acompanhou pela manhã, então, a atividade. A Dandeuara, né, Pereira, que é a coordenadora da Semana Guilherme de Almeida, pela disponibilidade do tempo com a nossa equipe e também pelas informações prestadas. Vamos com as notícias da metrópole, porque o projeto Guardiões de Viracopos conscientiza crianças e adolescentes sobre segurança na aviação. O projeto Guardiões de Viracopos é realizado há 17 anos com o objetivo principal de sensibilizar as novas gerações sobre os perigos das práticas como soltura de balões, uso inadequado de drones e outras interferências que possam comprometer a segurança das operações aéreas. É uma atividade extremamente importante, a gente leva muito a sério aqui no aeroporto de Viracopos. A gente faz esse trabalho das palestras nas escolas durante o ano inteiro e uma vez no ano a gente faz essa campanha para marcar a conscientização das crianças, que são as crianças do hoje, mas os jovens e adultos do futuro. Quando a gente fala de segurança da aviação, eu entendo que é uma questão de cidadania, né? O avião está sobrevoando a nossa casa, a casa do vizinho, a casa de uma população. Então, se você não traz uma segurança para a aviação, um trabalho de educação e conscientização para a segurança da aviação, você está colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Viracopos recebe cerca de 1 milhão de passageiros por mês e registra, em média, 300 operações de pouso e decolagem por dia. De janeiro a junho desse ano, foram 15 quedas e 64 avistamentos de balões registrados por Viracopos. Uma vez avistado um balão, a torre aciona as nossas equipes operacionais para ficarem atentas na área operacional, a nossa equipe de bombeiros também de aeródromo, e é acionado um fluxo dentro da nossa central de emergência. A gente considera isso como uma ocorrência que pode trazer uma emergência. E, imediatamente, a nossa central de emergência aciona a polícia militar, as autoridades, para que fiquem atentas quanto ao trajeto desse balão e a queda. A gente sabe também que muita gente procura fazer o resgate do balão. Então, é gerado esse fluxo, é acionado esse fluxo e as nossas equipes operacionais ficam de prontidão para atender qualquer emergência que possa ser o resultado da queda do balão dentro das nossas instalações. A gente tem desde um risco da necessidade de uma manobra evasiva de uma aeronave, ou seja, ela está com a sua rota estabelecida e o piloto precisar fazer uma manobra evasiva para desviar. Imagina a gente no trânsito tendo que desviar de um buraco. É mais ou menos essa analogia, é a aeronave visualizando um balão e ela gerando a necessidade dela desviar e fazer uma manobra evasiva. Isso traz o estresse para o piloto, traz o estresse para os passageiros que vão sentir ali uma manobra evasiva naquele momento. Tem o risco também da arremetida, do processo de arremetida de uma aeronave, ou seja, ela já está posicionada e já está autorizada para fazer o pouso e, em decorrência de um balão na sua rota, ela gerar a necessidade dela cancelar o pouso, que é o processo de arremetida, para fazer um novo, e isso gera de novo estresse nos passageiros, estresse no piloto, estresse nos tripulantes.
A gente tem o risco também da queda desse balão numa área sensível de infraestrutura do aeroporto, que pode ocasionar uma parada de um aeroporto, a parada de pouso e decolagem por uma queda de um balão numa área sensível, por exemplo. No primeiro semestre deste ano, 600 crianças e adolescentes participaram do projeto, que conta com diversas atividades educativas, incluindo peças teatrais interativas e até uma visita guiada dentro da aeronave. É super importante e é a primeira vez que eles estão visitando o aeroporto Viracopos, né? A Arca já existe, vai fazer 17 anos. E é a primeira vez agora em 2024 que a gente está trazendo eles aqui para conhecer e ter essa atividade diferenciada. Eu não posso soltar balão, pipa com linha de cerol e nunca ficar com o drone perto da pista. Por quê? Por causa que senão pode derrubar os aviões e balão também é um perigo. Muito boa, porque eu acho engraçado e uma atividade importante. Por que é importante? Porque tem pessoa que faz isso e nem sabe. Meio-dia mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, sobre trânsito, transporte, promovido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, 559 autuações foram aplicadas no mês de junho em 11 blitzes integradas. Foram 440 autuações aplicadas a motocicletas, o que corresponde a 79%, e 119 autuações a automóveis. E mais, 142 veículos foram removidos ao pátio municipal no mês passado, sendo 113 motos, 27 carros e 2 outros tipos de veículos. Receberam as blitzes em junho as avenidas João Boy Dunlop, Prefeito José Nicolau Ludiero, Washington Luiz, José Cristóvão Gonçalves, a Rui Rodrigues, Comendador Aladino Selmi e a José Angarten. Então, este sistema aplicado na cidade de Campinas, as blitz, né, educativa, mas também, em alguns casos, realizando as autuações. Bom, vamos com as notícias do Legislativo agora, porque o vereador Cecílio Santos realizou a última reunião da Frente Parlamentar Ambientalista antes do recesso parlamentar. Confira como foi. Presidida pelo vereador Cecílio Santos, a reunião da Frente Parlamentar Ambientalista debateu sobre a revisão do plano diretor da cidade de Campinas. A Frente Ambiental ela se predispõe a trazer para a discussão temas de grande relevância que atendam a cidade de Campinas e, inclusive, impactem nas cidades vizinhas. A revisão do plano diretor é um tema, né, desta natureza, que impacta significativamente na política urbana da cidade e também das cidades vizinhas. Portanto, o processo que está se iniciando através do Conselho da Cidade, é importante que a população tome ciência, se prepare para fazer as suas contribuições para que tenhamos lá na frente uma revisão da lei, do plano diretor com qualidade que atenda às necessidades da nossa cidade. Participaram do encontro Ronaldo Hipólito, coordenador do Fórum Socioambiental de Campinas, e a urbanista Ernestina Xavier. O plano diretor é o plano que norteia a cidade como um todo. Tudo que é de urbanização, tudo que é de recursos hídricos, tudo que é de arborização, tudo tem que estar padronizado, vamos dizer, orientado dentro do plano diretor para que se possa ser feito. O que está orientado lá pode ser feito em tese e o que não está, não deveria poder fazer. Você tem que pensar a cidade como um todo, sempre pensar a cidade como um todo, mas cada região tem as suas nuances diferentes que tem que ser levado em conta. Então, é nessa linha que é importante essa discussão. O plano diretor é uma coisa muito, né? As pessoas não entendem exatamente o que significa, a linguagem da lei é uma coisa meio inacessível. Então, é muito difícil para as pessoas entenderem a importância desse plano, né? Então, eu acho assim, é necessário que a gente faça toda uma preparação, né? Uma discussão anterior mesmo à elaboração do plano, né? Do texto de revisão,
uma discussão com a população para que ela venha entender o que é esse instrumento. Cecílio Santos ressaltou a importância dos assuntos abordados na última reunião da Frente Parlamentar Ambientalista antes do recesso parlamentar. É importante porque nós tivemos alguns esclarecimentos sobre o início desse processo, né, de revisão, né, de avaliação do plano diretor, também informações sobre o acompanhamento, como a gente deve desenrolar todo esse processo. Saímos daqui com a incumbência, né, de desdobrar em oficinas, organizar oficinas de preparação das lideranças nos bairros, nas regiões, o que eu acho muito importante, e também o acompanhamento das questões climáticas e da questão do uso da água. Com a presença de autoridades e especialistas, a Câmara sediou o primeiro seminário Cuidados da Saúde Mental Infanto-Juvenil. A Câmara Municipal de Campinas, por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, sediou o primeiro seminário Cuidados da Saúde Mental Infanto-Juvenil. Nós temos visto inúmeros casos, né, relacionados à violência, relacionado ao comportamento inadequado, tudo isso em razão da saúde mental. A saúde mental do ser humano no século XXI está constatada, ela ficou doente. E precisa realmente o poder público se debruçar em cima desse tema. O poder público não pode ficar omisso, ele precisa fazer a sua cota à parte, no sentido de fazer com que haja efetivamente uma participação junto às entidades assistenciais, cobrando a fatura da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação, que nós estamos falando nesse momento, no seminário do enfoque infanto-juvenil, fazendo com que haja realmente profissionais capacitados para tratar desse importante tema. Durante a reunião, o coordenador de saúde mental, Marcelo Bruniera, lembra do reconhecimento do município como instituição modelo em cuidado psiquiátrico pela Organização Mundial da Saúde e reforça que, mesmo com toda a atenção, a prevenção e tratamento ao paciente não é o suficiente. Principalmente depois da pandemia, a gente percebe um efeito, as coordenadoras de CAPS estão aqui e percebem isso, a gente percebe um aumento significativo no número e na complexidade dos casos que a gente atende, né? Então, a complexidade ela se torna maior e a gente recebe cada vez mais pacientes, usuários nos nossos serviços. Isso significa que, se a gente não olhar para os determinantes sociais do adoecimento em saúde mental, de verdade, a gente vai tratar o problema de uma forma muito recortada e, enfim, não dá para pensar uma coisa sem a outra, tá? Então, a gente não pode pensar a saúde mental sem pensar a saúde mental na escola. O vereador Luiz Cirilo, que também é autor de emenda impositiva destinada à aplicação de projeto para atender e promover ações de educação em saúde e cuidados à saúde mental de crianças e jovens através do SUS, acrescenta que é essencial políticas públicas elaboradas para o maior amparo das redes de apoio através do Legislativo. A gente observa pela fala que existe toda uma estrutura, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, de fazer o atendimento, mas há necessidade do trabalho preventivo. O trabalho preventivo ainda é o melhor remédio. E para se fazer esse trabalho preventivo, demanda de delegações, delegar poderes, fazer com que haja um melhor controle em razão da complexidade da cidade. Então, é nessa expectativa fazer com que haja o envolvimento de mais vereadores para que a gente possa, num espaço menor de tempo possível, ter um controle melhor sobre a saúde mental infanto-juvenil da nossa cidade. Hora de conferirmos mais um balanço do trabalho realizado pelas comissões. Hoje é dia do vereador Permínio Monteiro, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais.
O presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, vereador Permínio Monteiro, analisou o trabalho realizado no primeiro semestre e relembrou o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o sepultamento de animais domésticos em cemitérios municipais, que passou pela comissão, foi discutido e teve o parecer favorável. É muito importante essa autorização do Poder Executivo, que realiza um sonho dos tutores em estar junto naquele momento de tristeza com o seu pet. E sabemos da importância dele nas nossas vidas e até pós-vida a gente quer estar junto. Outro projeto que passou por análise da comissão foi uma valorização ao trabalho dos protetores independentes. Esse projeto de lei ele visa a fazer essa parceria, onde a gente valoriza a atuação e o trabalho dos resgates que essas protetoras independentes fazem no município de Campinas de forma totalmente gratuita e como voluntária, elas vêm trazer um benefício muito grande, onde a gente resgata essas vidas da rua e com esse reconhecimento dessa nova lei que é vigente no município agora, traz sim esse reconhecimento em todos os sentidos e valoriza, né, as protetoras independentes, onde elas têm prioridade em muitos atendimentos dentro da causa PET no município de Campinas. Por fim, a Comissão de Proteção dos Animais realizou audiência pública por conta do Abril Laranja, mês de prevenção da crueldade contra os animais. E saber e avisar você que maus tratos é crime, a gente não pode cometer esse crime contra os animais aqui na nossa cidade, em outras cidades também, e dizer que essa comissão trabalha muito, trabalha sério, onde a gente tem essa responsabilidade em um município que é uma das cidades pioneiras em leis para animais. A última reunião do semestre da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara debateu o transporte gratuito e ilimitado para as pessoas com deficiência. O vereador Marrom Cunha, presidente da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, abriu a reunião com uma reflexão. Todas as pessoas têm o direito de ir e vir, têm de fazer parte da vida de todos os cidadãos. Porém, será as pessoas com deficiência conseguem ter esses direitos realmente exercitados. Sabemos das grandes conquistas em relação às educação, saúde, trabalho, lazer, providência social, amparo à infância e à maternidade, bem como outros que proporcionam o bem-estar pessoal, social e econômico. A reunião, que foi aberta ao público, contou com a presença de diversas pessoas, como a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, Márcia Helena, da secretária do Conselho da Pessoa com Deficiência, Marina Batista, do conselheiro Alexandre Corá, da conselheira Patrícia Ferreira, que fizeram perguntas ao presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, em relação ao transporte gratuito e ilimitado para as pessoas com deficiência. Todo benefício precisa ser renovado, né? Claro que não precisa de 6 meses, 1 ano, pode ser 3, pode ser 5, mas se a pessoa, por exemplo, um exemplo, falecer, um outro pode usar um cartão e a gente precisa ter os dados atualizados. A proposta que nós já estamos aqui quase concluindo, quando a gente fala do atestado médico, que tem que ser, hoje o decreto fala que o atestado médico tem que ser credenciado da INDEC ou da rede pública, nós estamos revogando esse artigo. Isso quer dizer que você pode, no seu médico, ter o documento necessário ali para fazer o cadastro. O vereador Carlinhos Camelô, membro da comissão, concorda que existem desafios a serem enfrentados em relação à acessibilidade no centro de Campinas. Não é só a questão da van que anda numa rua de paralelepípedo ali, que tem as dificuldades, mas como um cadeirante atravessa de uma rua para outra, como na Conde Escipião, é uma dificuldade muito grande. As calçadas ali, tem muitas delas que ainda não estão sendo adaptadas. Nós sabemos que está tendo um grande avanço. A José Paulino, ela está fazendo com piso tático, está colocando toda a questão de acessibilidade, o terminal, mercado lá, que o Vinícius teve esse cuidado. Por fim, o vereador Marrom Cunha abordou o trabalho realizado no Legislativo Campineiro para tentar resolver os problemas.
Eu venho trabalhando junto com o Vinícius diretamente. Eu tenho 2 projetos que já passou pela primeira aqui de autismo. Então, é um trabalho árduo, sabemos as dificuldades que nós temos de enfrentar. Tivemos várias comissões aqui, as dificuldades no transporte. Entendemos também a dificuldade que eles enfrentam lá também, que isso que o Carlinhos acabou de falar, né? No orçamento aí, que tragam sugestões, projetos, para que a gente possa melhorar realmente o transporte de pessoas com deficiência. Eliane Jocelaine Pereira, a secretária municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, foi homenageada pela Câmara Municipal de Campinas. Por iniciativa do vereador Fernando Mendes, a Câmara Municipal entregou o diploma de mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro a Rosane Floriane Chagas, coordenadora da Escola Bíblica Infantil. A Escola Bíblica Infantil, a EBI, ela tem como objetivo proporcionar educação cristã de forma dinâmica, lúdica e atrativa para as crianças, além de oferecer apoio, suporte e orientação aos pais e responsáveis sobre como educar seus filhos a seguirem no caminho de Deus, baseado naquele versículo que diz: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Por essas e tantas outras contribuições ao interesse público do município de Campinas, foi que nós solicitamos essa honraria a Rosane Floriane Chagas. A homenageada começou o trabalho voluntário aos 14 anos. A instituição tem como objetivo proporcionar educação cristã de forma dinâmica, lúdica e atrativa. Uma outra homenagem, né, uma solenidade que aconteceu aqui no plenário da Câmara Municipal. Daqui a pouco a gente mostra então a homenagem que foi realizada, uma solenidade também para a secretária municipal. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia porque olha só, hein? Pesquisas indicam que a procura pela vasectomia tem aumentado, com mais homens dividindo a responsabilidade da contracepção com as parceiras. Para entender tudo sobre este procedimento, que é relativamente simples, no quadro de hoje você confere a entrevista de um especialista neste assunto que vai explicar sobre a técnica, além de esclarecer alguns tabus que envolvem o tema. Olá, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje o tema é vasectomia além dos mitos. A vasectomia é um assunto que levanta muitas dúvidas, medos e preconceitos nos homens. Por isso, para falar sobre esse tema, o cirurgião geral e especialista em videolaparoscopia, Ernesto Alarcon, vai desmistificar aqui para a gente alguns mitos, ressaltar a importância do planejamento familiar e compartilhar todo o seu conhecimento para trazer uma visão esclarecedora sobre esse procedimento. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Doutor, vamos começar, né, explicando para o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo, como que é feita a vasectomia, né? Primeiro explicar um pouquinho o que é esse procedimento e como que ele é feito. Isso, a vasectomia é um dos procedimentos de esterilização masculina, né? Então, para aquelas pessoas, homens, né, que estão buscando aí a infertilidade, né, que não querem mais ter filhos. Existem algumas regras para que isso possa acontecer, né? A gente tem um projeto de lei, né? Que, se não me engano, é a Lei 9.263, e ela foi alterada até recentemente, né? Em que, para que o homem possa ser submetido à vasectomia, ele tem que ter pelo menos 21 anos ou 2 filhos, né? E antigamente precisava da aprovação do cônjuge também, né? Precisava do consentimento do cônjuge para a realização da vasectomia. Hoje em dia isso não é mais necessário, né? A vasectomia é um procedimento cirúrgico, mas é um procedimento cirúrgico de pequeno porte, né? Então,
ela pode ser feita em centro cirúrgico, hospitais, mas também pode ser feito num ambiente ambulatorial, né, com anestesia local, com um homem acordado. Normalmente é necessário uma avaliação médica prévia, né, até para a gente prever as dificuldades do procedimento, os riscos do procedimento, e cada paciente tem as suas condições e os seus riscos ali, né? Mas é um procedimento normalmente simples, de baixa morbidade, né? E rápido, né? Normalmente dentro de meia hora, no máximo 1 hora, o procedimento é realizado. É bem rápido mesmo, né, doutor? Agora, pesquisas indicam que a procura pela vasectomia ela tem aumentado. O senhor acredita, né, que isso também reflete um pouquinho essa mudança de comportamento do homem com a questão, né, de estrutura familiar também? Sim, com certeza, com certeza. A gente, se observarmos as pirâmides populacionais, né, principalmente nos países mais desenvolvidos, e aqui no Brasil também a gente vem caminhando para isso, né, a gente vê que há uma clara diminuição do número de nascimentos por casal, né? Então, basta a gente ver as nossas famílias mesmo, né? Os nossos avós e até os nossos pais geralmente têm mais filhos do que a gente, né? Então, a gente vê que hoje é uma população que é muito mais preocupada financeiramente ou até pessoalmente, né, com o seu desenvolvimento pessoal, carreira e tudo mais, e com isso acaba diminuindo a taxa de nascimentos, e o planejamento familiar é uma coisa muito mais estruturada hoje em dia, né, digamos assim. Então, a gente tem uma procura crescente dos homens para a realização da vasectomia, e até por uma desmistificação também, né, que havia bastante preconceito do homem, não só o preconceito, mas talvez desconhecimento, né, do homem em relação à realização da cirurgia, ao que poderia acontecer com ele após a realização da cirurgia. Exatamente, doutor. Até sobre isso, né, vai ser a minha próxima pergunta, né? Quais são os principais preconceitos, mitos que envolvem esse assunto? Acho importante a gente explicar, né? Porque a gente tem homens nos assistindo, né? Até mesmo as mulheres, né? Que desejam aí saber como que funciona esse procedimento, para explicar para a gente, né? Quais são os principais tabus aí envolvendo essa questão. Acho que o principal para o homem, principalmente, né? É o desconhecimento sobre a relação entre fazer a vasectomia, né, e ter algum tipo de disfunção erétil, não ter mais ejaculação, ficar impotente, né, e não existe isso, né. A vasectomia é um procedimento cirúrgico onde a gente vai interromper o fluxo ali nos ductos deferentes, né? Então, o espermatozoide é produzido no testículo e ele é levado através do ducto deferente, ele vai passar pela próstata e vai sair na uretra ali junto da ejaculação, né? E o ejaculado, ele tem, além do espermatozoide, ele tem outras coisas, né? No sêmen. Então, o homem vai continuar tendo ejaculação, vai continuar tendo a potência normalmente, só não vai ter o espermatozoide no sêmen, né? Então, é um procedimento que visa exatamente interromper isso, né? O fluxo de espermatozoides, só. Doutora, agora você comentando, né, sobre esse procedimento, ele é reversível? Por exemplo, um homem deseja fazer e de repente se arrependeu, quer voltar atrás, tem como desfazer, né, a cirurgia, né, vamos dizer assim? O procedimento, ele é reversível, né, existe a reversão da vasectomia, mas a taxa de sucesso na reversão é baixa.
né? Então, isso tem que ficar muito claro para o homem que vai ser submetido a esse tipo de esterilização, né? Então, hoje, o sucesso da taxa de reversão, ela gira em torno de uns 30% mais ou menos, né? Então, o homem precisa ter bastante certeza de que ele está fazendo um procedimento porque ele realmente não quer mais ter filhos, né? Porque pode ser que isso acabe sendo definitivo mesmo ele tentando a reversão, né? Quando o homem se prontifica, né, tem o desejo de fazer a vasectomia, a gente normalmente segue um prazo aí em torno de 60 dias entre o desejo do homem, o desejo manifesto, né, que a gente diz do homem escrito, né, do homem em se submeter à vasectomia e a realização efetiva do procedimento, que é um período em que ele pode se arrepender ou mudar de ideia, digamos assim, né? Após esse período, teoricamente, ele está habilitado aí a fazer a vasectomia, sabendo que realmente não só dos riscos do procedimento, mas das possibilidades pós, né, cirurgia e com relação à reversão também. Ele já teve esse tempo de amadurecimento, né? Doutor Ernesto, a vasectomia, ela pode trazer alguns benefícios para os homens com relação ao corpo? Alguns relatam, né, no consultório que sentem alguma diferença, alguma mudança? Não vejo benefícios na saúde em se fazer a vasectomia. É simplesmente realmente um planejamento de fertilidade, né, de nascimentos, e até uma questão importante, né? Uma vez que o homem faz a vasectomia, ele vai fazer um segmento pós-operatório para ver se deu certo, e dando certo ele fica infértil, né? Então, teoricamente, ele não precisaria usar nenhum outro método contraceptivo para a fertilidade, mas ele continua tendo os riscos, principalmente para as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, é uma coisa que tem que ter atenção aí e o paciente ser bem orientado no pós-operatório. Exatamente, você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é, mesmo com o procedimento, não abandonar o uso dos preservativos, né, doutor? É exatamente isso, né? Então, o risco para doenças como sífilis, gonorreia, HIV, algumas hepatites, né? Então, isso continua, né? Isso vai depender da exposição, né? Da exposição do homem. Agora, o homem fica infértil, né? Ele não vai ter mais filhos. Doutor, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, como existe uma relação, né, entre a vasectomia e o aumento aí para o risco de câncer de próstata? Ou isso também é mais um mito, né? Não, isso é um mito também. Não existe essa relação, não, tá? Como eu disse previamente, né, a vasectomia ela vai interromper o fluxo dos espermatozoides, né? E o fluxo do espermatozoide não tem relação com o câncer de próstata, né? O câncer de próstata ele vai estar, os fatores de risco para o câncer de próstata vai ser a idade, hereditariedade, né? O componente genético, a questão hormonal, né? Então, não há relação entre vasectomia e fator de risco para câncer de próstata. E doutor, para quem quiser procurar, né, um especialista dessa área, qual que seria o mais indicado para fazer esse procedimento? Normalmente quem faz esse tipo de procedimento é um cirurgião que tem experiência com esse tipo de procedimento, né? Ou na rotina do urologista também, né? Que é quem mais acaba fazendo esse procedimento. Tá certo então, doutor. Muito obrigada pela sua participação no nosso quadro. Eu que agradeço. Um ótimo dia aí para todos. Obrigada para você também. Obrigada também pela sua companhia, sua audiência. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação
no YouTube da TV Câmara Campinas e também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Meio-dia, mais 50 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo. E olha só, hein? 4 macacos pregos que foram resgatados em novembro do ano passado e levados pela Polícia Ambiental para o Bosque do Jequitibás estão fazendo a alegria da criançada. A nossa equipe foi até lá conferir e contar esta história para você. A partir de agora é o nosso quadro Ué o Bicho. O Bosque do Jequitibás é uma das áreas verdes de lazer mais antigas de Campinas. O que muita gente não sabe é que ela também é um porto seguro para animais resgatados do tráfico. A venda ilegal de animais é um problema crescente, porque cada vez mais pessoas importam bichos exóticos para a criação. Dados da ONU apontam que 38 milhões de animais são retirados das florestas nacionais todos os anos. E apenas 1 em cada 10 sobrevive à captura e ao transporte. Esse tipo de atividade criminal movimenta cerca de 20 bilhões de dólares anuais no mundo. E o Brasil responde de 10% a 15% do tráfico. O tráfico aqui em Campinas é basicamente, a maioria é animais silvestres, né? Aves silvestres, né? Macacos também, primatas, né? No último que a gente teve foi a rodoviária, né? Nos pediu apoio. Ela logrou êxito em abordar um veículo. Nesse veículo continha 4 macacos pregos, né? E então a gente foi fazer a questão administrativa, né? É um problema muito grande o tráfico de animais, porque um animal, quando ele é movimentado, né, de uma região para outra, ele pode mudar todo aquele ecossistema, né? Sem falar no risco que pode trazer de doenças. Além do trauma durante a captura, os animais são submetidos a várias práticas agressivas durante o transporte que deixam marcas para a vida inteira. A veterinária do Bosque do Jequitibás, Bianca Mendes, conta sobre a experiência de receber os bichos que têm a sorte de serem resgatados. Os animais que chegam aqui pra gente, né, basicamente, muitos deles estão com as asas cortadas, lixamento de bico incorreto, às vezes até mesmo com a pata amputada, com alimentação incorreta, uma anemia, porque quando a gente trata de um animal silvestre, né, e um animal exótico, a gente tem toda a alimentação adequada. E aí muitas das pessoas pegam o animal e não tem essa conscientização que existe uma alimentação correta para esses animais. Então muitos deles chegam aqui com sobrepeso, uma anemia, daquilo que eles necessitam para ter uma vida bem aí até ao longo da vida. Muitos animais já chegam aqui com aquele trauma, né, de alguma roupa ou de alguma caixa, de alguma luva ou toalha. Às vezes a gente tem que fazer um condicionamento, né, com algum dos animais, eles já começam com aquele receio, já começam com medo, então a gente vê que o trauma já vem desse momento. Então para eles aí a gente tem que ir trabalhando aos poucos, né, em alguns momentos, para ir perdendo o medo, porque para eles é bem complicado e bem traumático mesmo. Animais encontrados pela Polícia Rodoviária, Ambiental ou pela Guarda Municipal são encaminhados diretamente para clínicas veterinárias parceiras, para que recebam os primeiros socorros até estarem 100% saudáveis. Uma avaliação é feita para verificar se os bichos podem viver na natureza ou se precisam viver em locais que recebam abrigo e alimentação. Aqui a gente faz apenas o acompanhamento, né, o periódico. E como que é a introdução alimentar desses animais? Por exemplo, tem os animais que nunca tiveram contato com a natureza. Como que vocês fazem na questão alimentar deles e os outros também, os que já tiveram contato com a natureza, né, da caça? Aqui a gente faz todo um preparamento, né, uma adaptação. A gente vai incluindo aos poucos a alimentação que é necessária para ele e aí a gente vai vendo qual que é a dificuldade dele para a gente trabalhar com isso. Os animais que a gente já vê que já é de vida livre, a gente procura já
manter aquilo que ele alimentava em questão de frutas, em questão de potássio, cálcio, ferro. Então a gente já acostuma ele, mantém esse costume que ele tem, né? E até mesmo alguns animais que são carnívoros, então a gente já dá para eles mesmo carne, para ele ter, não perder aquilo que ele já veio da natureza, né? Criado em 1884, o Bosque do Jequitibás tem mais de 100 mil metros quadrados, repleto de verde, e atualmente tem cerca de 200 animais, entre mamíferos, aves e répteis. Todos os animais que a gente recebe aqui, a gente tenta o máximo possível fazer com que esses animais voltem, né, para a vida livre. Quando a gente vê que não é possível, a gente faz toda uma adaptação em uma quarentena e depois a gente verifica se há a possibilidade dele manter aqui com a gente, né? E aí a gente vê, analisa muito bem o recinto, a gente prepara todo aquele recinto para o animal, para ele ter uma vida bem de qualidade, né, aqui com a gente. Então a gente procura estar construindo todo aquele ambiente para ele estar vivendo. Alguns animais que a gente consegue receber, outros a Polícia Ambiental até mesmo já sabe, né, por costume de sempre estar trazendo, a gente não consegue estar recebendo, né? Então, a gente tem sempre uma boa conversa em questão a isso, de animais para recebimento. Em novembro de 2023, 4 macacos pregos foram resgatados pela Polícia Rodoviária. Após o resgate, foram encaminhados à Polícia Ambiental, que procurou pela equipe do Bosque. Depois de um período de adaptação e tratamento em uma clínica veterinária parceira, os macaquinhos Neno, Lilo, Natan e Tominha finalmente foram para a nova casa. A gente preparou todo o recinto para eles, fizemos todas as adaptações, tanto em questão de colocar alguns puleiros ainda um pouco mais baixo, não colocar tão alto, né, para que eles não se machuquem, até eles pegarem as habilidades. Então, aos poucos, a gente foi trazendo eles, ficava um pouco, voltava para a gaiola, trazia eles novamente. Então, é uma operação aí um pouco formiguinha de passo a passo. E aí, quando a gente viu que eles já estavam bem instalados, bem adaptados, bem seguros no lugar, aí foi quando a gente deixou uma noite, tirou outra, deixou uma noite. E aí, aos poucos, foi que a gente viu que realmente o lugar era bom para eles. Então, a gente conseguiu estar colocando eles em um recinto, em algum lugar que eles tenham contato com a terra, com plantas, com as frutas mesmo, da forma que eles já comem na natureza. Então, assim que eles já chegou pra gente, né, de um resgate aí, que eles foram achados dentro de uma caixa de transporte, inclusive um deles ainda estava com o cordão umbilical. Então, depois que foi feita a cura, todo o tratamento dele, foi feita toda a adaptação alimentar aí que a gente conseguiu colocar ele no recinto. Você citou que um deles ainda estava com o cordão umbilical. O que isso gera pro animal quando ele é arrancado tão cedo da sua mãe? Que nem, por exemplo, do macaquinho que ainda estava com cordão umbilical. Isso gera imensas consequências, né? Em questão de trauma, a gente vê que ele é um animal humanizado, mas ele não tem tanto adaptação e tanta afeição com os humanos. A gente não consegue pegar ele tanto no colo. Então, é um animal que não tem não teve todas as vitaminas, né? Desde o começo, ele teve muita dificuldade para aprender a subir em algumas superfícies, em algum dos puleiros que a gente colocou para ele. Ele teve dificuldade em acostumar com areia, com folha, ele tinha um pouco de medo. Então, tudo que ele poderia aprender na natureza com a mãe, nós que somos humanos tivemos que ensinar ele da nossa forma. Então, foi bem dificultoso ali. Então, o animal perdeu a essência dele de ser animal. Por causa de alguns, ele foi arrancado, tirado essa primeira experiência, e aí aqui no Bosque ele teve essa reinserção. Isso, a gente conseguiu aí aos poucos estar fazendo essa reinserção com ele, em questão de alimentação, apresentar os alimentos para ele, a descascar uma banana, a comer, a subir nos galhos, a subir. Ele tinha muito medo de galho, ele tinha medo de muitas superfícies, então aos poucos a gente foi apresentando isso a ele. Há quanto tempo eles estão aqui no Bosque? Com a gente aqui eles estão desde janeiro. E aí como que foi essa fase da adaptação, de tirá-los lá da gaiola? Quando que você percebeu que era o momento de poder colocá-los em um recinto maior? Aqui, até mesmo com os outros animais, a gente vai fazendo adaptação aos poucos, né? A gente preparou todo o recinto para eles, fizemos todas as adaptações, tanto em questão de colocar alguns puleiros ainda um pouco mais baixo, não colocar tão alto, né, para que eles não se machuquem, até eles pegarem as habilidades. Então, aos poucos, a gente foi trazendo eles, ficava um pouco, voltava para a gaiola,
trazia eles novamente. Então é uma operação aí um pouco formiguinha de passo a passo. E aí quando a gente viu que eles já estavam bem instalados, bem adaptados, bem seguros no lugar, aí foi quando a gente deixou uma noite, tirou outra, deixou uma noite. E aí aos poucos foi que a gente viu que realmente o lugar era bom para eles. Inclusive 3 estão aqui e o outro está na ilha. Como que foi? Como que vocês viram essa percepção? O outro ele já é mais distinto de vida livre? O outro ele veio pra gente já maior, então acredito que ele já tem um pouco mais de 1 ano, então as brincadeiras dele com os outros já era diferente, como eles já eram mais humanizados, então eles gostavam mais de carinho, e o outro já era um pouco mais brincalhão, pulava mais e acabava machucando os outros pelas brincadeiras, então a gente preferiu colocar ele com os animais um pouco mais velho, e que ele já tinha também o instinto de pegar, tirar o famoso caça-piolho, né, e os outros ainda não tinham esse costume. Então a gente viu que ele se adaptou melhor com os maiores, né, na ilha, do que com os filhotinhos, porque os outros tinham o instinto de que ele era mãe. Então queria o tempo todo ficar agarrado nele e ele, como já era macho, já era adulto, então ele não era tão agradável para ele. Amanhã, sexta-feira, o sol aparece durante todo o dia, com a presença de algumas nuvens, mas a massa de ar seco está estacionada em Campinas e região. No inverno já chove pouco e, por enquanto, sem previsão de chuva, então, para os próximos dias. Vamos às temperaturas, então, para esta sexta-feira, porque elas seguem até elevadas, viu, para este inverno. Com mínima de 14 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu tenho um convite a fazer a você, porque você já está vendo aí na sua tela, a Rafael Turati está no nosso estúdio, porque coladinho com o telejornal, com o Câmara Notícia, nós temos o Estúdio Câmara. Na segunda-feira, nós tivemos aqui a apresentação do André Aranha, trazendo curiosidades, informações sobre a cidade de Campinas. Na terça-feira, a Rúbia de Oliveira falou sobre autocuidado, sobre a prática esportiva. Na quarta-feira, ontem, nós tivemos a Mirna Abreu falando sobre comportamento, sobre liderança. E hoje, quinta-feira, Rafael Turati está nos nossos estúdios para falar sobre esporte. Então, seja bem-vindo, boa tarde e boa sorte desde já, Rafa. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, todas as quintas-feiras do mês de julho, eu estarei no comando do Estúdio Câmara, falando sobre esportes. E hoje o nosso tema é futsal, né, Gabriel? Sim. Fiquei sabendo que você vai estar com a gente também, né? Exatamente. Fazendo comentários. E a gente recebe a participação do Jefão Novaes, CEO do Pulo Futsal Campinas, e também do árbitro de futsal, Alex Matos. Logo, acabando o Câmara Notícia, já começa o Estúdio Câmara. Então, programa sensacional, o CEO do Pulo Futsal, equipe aqui da nossa cidade, que dá show, viu, nos jogos abertos, jogos regionais. Tem árbitro de futsal também, trazendo curiosidades e informações. Será que é difícil apitar lá no Roger Ferreira, com o apoio do campineiro do torcedor? Já a gente vai saber. Descobrir, então, estarei nessa então com o Rafael Turati. A você aí de casa eu faço convite para continuar na nossa programação. E o Jornal Câmara Notícia retorna amanhã a partir do meio-dia, sempre ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.